Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o César, diretor aqui da Primor Group, diretor de operações especificamente, e hoje gravando aqui mais um episódio do nosso podcast Linha de Frente. Vamos falar de um tema mais uma vez em alta, né? Já foi gravado um podcast desse no ano passado. Nada mais justo, né? Chegando mais uma vez essa época, gravar mais uma vez, que é o danado imposto de renda, né? Então, certamente, se você nunca fez imposto de renda, você já ouviu falar de alguém que já fez. Ou, se você não teve problema, também ouviu falar de alguém que já teve problema. E hoje, para falar desse tema, tem aqui duas pessoas, dois convidados. Uma pessoa delas, eu já gravei podcast, já uns dois podcasts, até puxou minha orelha aqui, que eu lembrava só de um. E ela falou que foram dois, e esse está sendo o terceiro. E outro, um estreante aqui, o Renato. Tá? Então eu vou passar a palavra para eles, mas antes disso, como de prática, eu vou pedir para o produção me ajudar. Uma salva de palmas e receber meus convidados aqui. Obrigado por ter citado o convite para a gente falar desse tema que é importante, tema muito relevante aí para todos os brasileiros, né? Afinal, quem não faz imposto de renda fica sujeito, né? Pelo menos a ele em algum momento da vida. Certo? Então, se apresente, por favor, aí para a galera. Pode começar, Tainá. Bom, então, olá, né, César, Renato, todos. Como o César disse, meu nome é Tainá, eu estou aqui na Primor já desde 2020, estou indo para o meu quarto ano e hoje trabalho aqui no departamento pessoal e agora estamos, né, para fazer mais uma vez aí o podcast referente ao imposto de renda. Beleza, obrigado, Tainá. Renatão. Olá César, Tainá, pessoal, meu nome é Renato, eu estou na Prima há um ano, né? Entrei em fevereiro de 2023, sou formado em Ciências Contábeis, né, pela Universidade Estadual de Maringá, trabalhei alguns anos, né, no escritório de uma empresa particular e no ano passado a gente acertou ali, já há algum tempo a gente namorava trabalhar aqui com o pessoal da Prima, não dava certo, e graças a Deus, no ano passado, a gente conseguiu fechar essa parceria aí. É isso aí. E qual é para começar, qual que é o envolvimento de vocês com o imposto de renda, né? Vocês já têm um tempo aí de estrada, né? Embora muito novos, jovens ainda, né? Você foi um elogio, tá? Jovens, né? Então, embora muito jovens, né? Vocês já têm contato com especificamente fazer declaração, atender clientes. Como que é para vocês? Como que foi até hoje isso, né? Dificuldade, enfim. O que que vocês podem falar? Vamos trazer o ano passado. Eu sei porque no ano passado aqui vocês ajudaram, né? Porque o volume que a gente tem aqui na Prima de Declarações é muito grande. E claro, né, nada mais justo do que contar com a equipe para ajudar nessa época. Como que foi o ano passado passar por esse período? Bom, eu acho que ano passado foi o terceiro ano que eu estou ajudando aqui, né, nas declarações na Primor, e realmente é um período assim um pouco conturbado, né? Porque além dos atendimentos que nós temos dos clientes nas empresas, né, normalmente, tem também os atendimentos que é referente ao imposto de renda, que são as pessoas físicas que são além dos nossos clientes, são pessoas que vêm até nós querendo o serviço também. Então, são muitas dúvidas, né, das pessoas e às vezes dependendo do que sai na mídia, o pessoal fica, né, aí com medo É, e fica curioso e fica com dúvidas. Então, o volume assim de atendimento é bastante. Mas conforme vai passando o tempo assim, a gente sempre vai se ajudando todo mundo, a equipe, a gente consegue passar por esse período. aham. Você lembra mais ou menos, Renato, a quantidade de declarações que você fez? Não lembro, foram várias, mas eu não lembro certinho o quanto eu fiz. Aham. Mas assim, acaba chegando um ponto que acaba sendo gostoso você fazer ali. Acho que a dificuldade maior é você conseguir alguns documentos, né? Tem alguns clientes que já são mais antigos, então eles já estão mais acostumados, já sabem o que tem que enviar para a gente manda a lista para de documentação, eles mandam certinho, mas ainda existem alguns, principalmente cliente tradicional, né, que vem no balcão, aí você liga para o cara, você pede um informe de rendimento, o cara te manda um extrato, né, as dúvidas deles, eu preciso declarar tal coisa, não preciso, então acho que essa questão de buscar documentos ali, que acho que é o que complica mais, né, Que a vida atrasa, deles. né? E vale muito ressaltar que a Tainá até falou um pouquinho ali, mas durante o período de declaração, a rotina por si só de um contador, de um escritório contábil, ela já é muito pesada, né? Então,
Quem conhece um pouco a rotina sabe. E nessa época, né, que são 75 dias agora, né? Acho que fixaram isso para a glória de Deus, porque antes era só 60. A gente não para a vida. A gente, na verdade, nem pode parar a vida. Então a gente tem que tentar conciliar ainda esse período, né, com os nossos afazeres diários, né, do dia a dia aí, da nossa rotina, né? Então, introduzindo aqui, falando um pouquinho mais agora do IR 2024, né? Citamos aí um pouquinho como foi no passado. Uma coisa que, claro, a gente já tem é que todo ano a tendência é que aumente o número de pessoas que façam declaração. Naturalmente, embora sempre tenha, né, aquela oscilação, diminui um pouquinho de cliente, né? Uma pessoa, às vezes as pessoas querem fazer elas mesmas ou levam para outro lugar, mas a tendência é que sempre seja uma crescente, né? De número de declaração, não só aqui, mas também para todo mundo que faz, né? Até porque muito mais brasileiros acabam ali aumentando a renda, né? E sendo obrigados a fazer a declaração. Então, assim, é importante ressaltar, né, que hoje é dia 23 de 2 de 2024 e a Receita Federal ainda não liberou as regras padrão de como vai ser esse ano. Então, o que temos aqui, o que vamos falar é com base no ano de 2023, né? Existem alguns rumores, algumas coisas aí de como vai ser, o que vai mudar, só que eu acho que não é pertinente falar, né? Então, vamos falar com o que a gente tem, porque eu acho também que não vai mudar muita coisa. Geralmente não muda muita coisa, né? Geralmente só as coisas mudam pouquíssimo. O que temos é o prazo, né? E esse já é certo, que começa dia 15 de março e vai até o último dia de maio. Então isso é certo, não muda. Se bem que no ano passado eu acho que teve um probleminha, né, com o programa da Receita, que eles liberaram um Sim, pouquinho mais tarde. foi. Isso mesmo. Tem um pessoal que às vezes pergunta, tem como já ir fazendo? Infelizmente, só quando eles liberam o programa, geralmente eles liberam a partir do dia 15, né? Às vezes, às vezes o pessoal recebe o informe de rendimento, tipo, fevereiro, né? As empresas entregam lá, fazem a DIRF, entregam. Aí a pessoa já fala, ó, cara, sabe o que acontece muito? Comigo já acontece. As pessoas falam assim, ó, você não quer guardar aí, não? Eu falo, não, não quero guardar. Né? Deixa aí, a hora que for a época a gente pega né, e faz, né? Porque não é que para perder é muito fácil, só que é no sentido mesmo de organização, né? A gente vai falar um pouquinho depois de organização de documentos, que ela não é também só uma vez por ano, né? Quem vai fazer a declaração já tem que cuidar da declaração o ano inteiro. Quando a gente fala e vai falar de despesas médicas, né, educação, enfim. Bom, uma coisa que acontece muito aqui na Primor também é uma coisa relacionada à dúvida. Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala de período de ano calendário e ano de exercício. Para ser sincero comigo, confunde até a mim, às vezes, né? Mas o fato é, estamos em 24, vamos fazer a declaração referente a 2023. Isso? Isso. Exato. Exercício 2024, ano calendário 2023. Eu já não consigo falar, Às porque vezes você também Dá um bug, dá um sempre bug. dá um bug, né? Geralmente, na verdade, tudo que se refere assim à receita, essas declarações que a gente entrega é sempre assim, né? Às vezes o exercício é um e o ano a que se refere é outro. Então, às vezes a gente na hora que vai fazer tem que parar e falar, opa, qual que é realmente, né? aham. Tá, né? Já aproveitando o gancho, falando um pouquinho das pessoas que vão fazer imposto de renda, eu sei que no ano passado teve uma mudança referente à faixa de isenção, né? Uma Sim. tabela que há muito tempo não era atualizada, né? Sim, famosa tabela do imposto de renda, né, que está aí defasada desde 2015, então faz muito tempo que não era alterado. Uhum. Então, foi alterado no ano passado, né? O pessoal estava esperando um valor maior de isenção, mas, né, teve uma diferença ali. Antes a faixa de isenção era de 1.903 e agora foi para 2.112, isso no ano passado, né? Aham. Então, como nós vamos fazer agora a declaração que é referente ao ano de 2023, porque agora em fevereiro de 2024 já saiu uma nova tabela também, né? O que não saiu em mais de 8 anos aí, agora já saiu duas 2 em anos menos de seguidos. um, né? Aham. Então, tem uma mudança agora nessa de fevereiro,
porém não é já referente à declaração que a gente vai fazer esse ano. Então, essa vai ser para do ano que vem. Então, quando for fazer, né, o pessoal tem que se atentar que a da tabela de 2023, maio, né, mais especificamente, que foi essa mudança aí, então. Então, hoje, agora, com essa mudança, as pessoas que recebem até 2 salários mínimos não estarão, né, sujeitos ali a ter a retenção do imposto de renda, né? Então, que houve uma mudança também ali com mensalmente um limite ali de um desconto, né? Então, esse desconto ali é de 25% desse valor da faixa, né, de 2.112. Então, no ano passado era R$ 528, se eu não estou enganada. Isso. 528, né? Então, quem recebe até 2.640, que é os 2 salários mínimos, menos esse desconto aí de 528, fica nesse limite de 2.112. Então, por isso que não teria, né, obrigação ali da Aí, no caso, retenção. quer dizer que daí a pessoa, tipo, ela não paga, né? Não pagaria o imposto de renda. Então, tipo, aquele descontinho que vinha lá no lerite dela, ela não tem. Não teria, por conta dessa mudança. Não que ela está desobrigada a fazer a declaração, que é um outro ponto Isso é muito muito importante. também, né? Ela não vai estar obrigada ali a pagar o imposto de renda mensalmente, né? Mas, porém, ali, quando somar todo o rendimento tributável dela ao longo do ano, né, precisa verificar. Como não saiu essa instrução normativa ainda com as características desse ano, né, ali as obrigações, a gente não sabe, mas ano passado o limite era 28 mil, né, 559. Então, muito provavelmente vai dar uma aumentada, né, por conta dessa mudança ali na faixa, mas enquanto ainda não sai, né, então provavelmente a pessoa que recebe 2 salários mínimos vai ter que declarar, mas não que vai pagar um imposto. Vai pagar. É muito, muito importante isso, porque às vezes a pessoa escuta, tipo, isento de imposto e acha que nem até a declaração, né? E isso faz com que muitas pessoas caiam na malha fina, né? Nós fazemos muitos IRs também em atraso aqui na Primor, né? Então, chove, às vezes, pessoas que ou esquecem mesmo, esquecem. Tem pessoas que não sabem que tem que fazer, né? E tem pessoas que sabem, mas acham que não vai dar problema e não faz. Ignora. Você citou, Tainá, da situação do rendimento, né? Que o rendimento tributado. Eu acho que já vale a pena a gente falar das fatores de obrigatoriedade, né? Citar um pouquinho deles aqui. Então, rendimento tributado, né? Daí eu vou pedir para o Renato falar um pouquinho sobre. Então, 28.559. O que seriam esses rendimentos tributados, Renato? Seria salário, né, aposentadoria, né, pensões, se você é pensionista do INSS, né, aquilo que está vinculado a alguma prestação de serviço, né, às vezes você é autônomo ali também, prestou serviço, né, mesmo fazendo o carnê-leão mensal ali, você também tem que declarar. Né, então seria praticamente isso, né, aquilo que você tem de rendimento sobre alguma coisa que você vendeu sua mão de obra. Ou se você é aposentado ali, pensionista, recebe algum benefício ali do INSS, né, tudo isso conta como rendimento tributável. Né? Aham. É importante falar também que é no total, né? Isso, é o Porque, total. porque às vezes a pessoa tem 2 empregos. Exatamente, ou às vezes a pessoa é aposentado e tem um emprego, é o total. Né? Já aconteceu da pessoa vir querer declarar só o salário, né, e esquece de passar para a gente a aposentadoria, né? A gente acaba sabendo depois ou às vezes cai na malha fina. Né? Porque esse é o principal, o governo sabe porque ele que está pagando. Então, se você omitiu, não declarou a aposentadoria, né, é o mais fácil para ele estar pegando ali na malha. Né? Por isso que eu falo que tipo, dificilmente a pessoa vai escapar, né? Se a pessoa é uma pessoa que esqueceu, ok, né? Ou não sabia que tinha que declarar, só que a pessoa que sabe e omite, cara, tá chamando o leão pra cima mesmo, né? Porque eles sabem, hoje a gente sabe que hoje é tudo registrado, dificilmente ficam coisas de fora, né? Aluguel também é bom o pessoal tomar bastante cuidado, Importante. né? Aluguel também ele é rendimento tributado. Às vezes acontece da pessoa que pagou o aluguel, ela declara como uma despesa dela. E quem recebeu ali não declarou. Então, pela declaração de quem pagou, né, acaba cruzando essas informações ali e vê que quem recebeu não está lá no CPF da pessoa que recebeu esses rendimentos. Então, também dá malha fina questão disso. E é automático, né? E Vale automático, ressaltar que tipo, esse cruzamento ele é automático. Ó, o celular tocando aqui, gente, no meio do podcast.
Aconteceu também, César, a pessoa trabalha para o órgão público e não fez a declaração. Uhum. 2 meses ali, passou o prazo de declaração, ela vai receber o CPF, a conta dela está bloqueada. Já aconteceu de clientes vir aqui para fazer a declaração para resolver por causa disso, Aham. porque fica retido ali. Ela não fez a declaração, a Receita pegou e acaba bloqueando a conta bancária a Cara, pessoa não consegue nem receber. eu tô com um caso, é até curioso. Eu cheguei pra gravar o podcast, o pessoal até deu uma puxadinha no meu olho que eu cheguei meio atrasadinho. Só que antes de chegar aqui na porta, uma pessoa me parou na porta e falou assim: ah, fui fazer um empréstimo e a pessoa da financeira falou que eu tô com bloqueio de CPF. Cara, imposto de renda. Certeza que é imposto de renda. Né? Então, meio que realmente trava de vez, né? A pessoa não consegue fazer nada, né? Bloquear a conta bancária, bloqueia, se tiver necessidade de fazer um empréstimo e não conseguir, né? Moiou, né? Moiou. Tá, então são os rendimentos tributados. Então, se a pessoa teve lá no ano, somado todos os rendimentos tributados, deu mais de 28.559,70, lembrando, isso é o valor do ano passado, mais uma vez, né? Esse ano pode ser que aumente, né? Para agora pode ser que aumente um pouquinho. Mas usando a regra ainda do ano passado é isso. Depois também temos outro fator, que são os rendimentos isentos, né? Então temos aí um limite de 40 mil. Dá um exemplo de rendimento isento, Tainá. Distribuição de lucros, Distribuição de lucros. né? Talvez esse seja o mais comum. É o mais comum, Rendimento de geralmente. poupança. Ah, poupança também. Rendimento de poupança é comum. É isentos e Doações. indenizações, né? Sabe que uma vez eu peguei um caso de uma pessoa que ganhou na loteria. Acho que foi o único caso que eu peguei. Não, teve dois. Aqui na nossa região tem um sorteio chamado Vale Sorte, né? Que às vezes, se você tá ouvindo aqui da região, você vai conhecer. A pessoa ganhou no Vale Sorte e não fez a declaração, acho que não sabia. Nossa. É, e foi pego. E a outra foi na Mega Sena. Ganhou, acho que uma quina, que deu um valor lá e foi obrigado a declarar. Achei curioso, né? Mas foi pego também, né? Foi tudo automático e foi pego, né? Nesse caso era o rendimento tributado, né? Porque só o da loteria acho que é isento. É que ele é retido, acho É que retido na na fonte. fonte. Então, acaba. É, O que você recebe líquido ali é isento, mas você tem que já declarar. denuncia, né? Porque já teve a retenção do imposto e passou dos 40 mil, então tinha que ter feito a declaração, né? Rendimento de poupança, então é isso. Então, um outro ponto importante que a gente pode falar é que esses pontos aqui, eles não interferem um no outro. Às vezes a pessoa fala, eu tenho que ter tudo isso, eu tenho que encaixar em tudo isso. Não. Um deles só que a pessoa for pega, ele já tem que fazer tudo, né? Eu acho que junto com isso aqui, junto com os rendimentos tributados que a gente falou e esses isentos, né, que é rendimento de poupança, né, a distribuição de lucro para quem é sócio de empresa, eu acho que talvez o outro que é muito comum, que as pessoas acabam caindo na malha ou caindo na obrigatoriedade, é a questão patrimonial, né? Como que funciona a questão patrimonial? A pessoa tem que ter quanto para ser obrigada a declarar e o que que entra nesses itens? Vamos supor que você não se enquadrou em nenhuma questão de rendimento isento ali e tributado. Se você tiver um patrimônio ali de 300 mil, acima de 300 mil, você também é obrigado a declarar. Ah, vou declarar só o patrimônio? Não, você declara tudo que você tem. Conta bancária, os rendimentos, mesmo se você tem uma casa no valor de 300 mil esse ano. Mas eu não trabalhei esse ano, né? Não tem rendimento, você tem que fazer a declaração. A minha poupança deu menos de 40 mil, mas mesmo assim você está obrigado a declarar tudo por conta do patrimônio. Então, às vezes a pessoa confunde também, se eu não tenho patrimônio de 300 mil, tem rendimento tributado ali, deu 30 mil, vou declarar só rendimento tributado, a poupança, o carro, a casa, não precisa declarar. Não, você tem que declarar tudo. Então, se você não se enquadra ali nos outros quesitos, mas tem um patrimônio ali somando, né, acima de 300 mil, você também está obrigado a fazer a declaração. Uhum. Não tem jeito, né? Tipo, a pessoa não pode esconder. Caiu por um motivo, Caiu por um motivo. tem que fazer tudo. E às vezes as pessoas têm muito medo, né? Falam assim, mas eu vou colocar tudo isso daí na minha declaração, né? Vai tributar. E, tipo, eles não entendem que às vezes não é tudo que vai ser tributável, né? Que nem foi comentado aqui. Tem a parte que é tributável, mas tem as outras partes que você é obrigado a colocar
colocar na sua declaração, não que vai sofrer uma tributação sobre esse valor. Então, quando fala aqui assim, nossa, então se eu tenho um patrimônio acima de 300 mil, imagina quanto que vai dar a minha declaração. Eu já ouvi muito de outras pessoas assim, que eles têm muito medo disso, né? Então, assim, a Receita ela não quer tributar sobre esse patrimônio que você tem, mas ela quer saber o quanto que você tem, né? Então, você precisa informar, você precisa colocar na sua declaração, não que vai sofrer uma tributação sobre tudo que você está colocando ali. É pior, eu já ouvi isso também, você falando, e é comum isso, né? Às vezes a pessoa fica com medo porque acha que vai pagar alguma coisa por ela ter alguma coisa, né? Na Exato. verdade, você já paga, né? PVA, IPTU, já paga, né? Já paga. Mas não que ali na declaração vai pagar, né? O imposto de renda em Isso. si. Ó, o Renato falou de um ponto que eu acho que vale a pena a gente entrar, se aprofundar um pouco, porque é um outro ponto de muitas dúvidas que acontece, que é conta bancária, né? Aí a gente chega lá, o Renato, acho que na abertura o Renato falou, a gente pede o extrato da conta, a pessoa chega com o extrato de movimentação e não é isso, né? O que que a gente informa da conta bancária? Seria praticamente ali o saldo que você tem na conta ali no dia 31 de dezembro. Né? O informe de rendimento ele vem com a data do dia 31 de dezembro que você tem na conta corrente, que você tem na poupança e o que rendeu durante o ano ali. Né? Então é praticamente uma foto ali do seu patrimônio ali bancário ali no dia 31 de dezembro. É o saldo final e os É o seus saldo rendimentos. final, É, exatamente. que chega muito também, a pessoa fala assim, eu movimento muito a minha conta bancária. Eu não vou ter problema com imposto de renda, não? Né? Eu até falo, com imposto de renda não, pode ser que você tenha problema com outras coisas, né? Às vezes a Receita vai querer que você preste conta por que que você está movimentando tanto, né? Mas com imposto de renda especificamente, na declaração não, né? Porque a gente não informa isso, né? Essa situação é muito importante a gente frisar porque é um ponto de muitas dúvidas, né? A produção pode fazer um corte em relação a isso, para soltar aí nos redes. Tá? Depois, um outro ponto de obrigatoriedade, particularmente aqui na Prima nós temos bastante, porque nós estamos no Paraná, numa cidade de interior, que é uma cidade que tem muitos produtores rurais, né? Uma cidade aí agrícola, né? O maior empregador da cidade, né? É uma empresa de cana-de-açúcar, né? Envolve coisa alimentícia e coisa rural, que é atividade rural, né? Se a pessoa movimentou, na verdade, se a pessoa vendeu, né? Acho que é venda. Se a pessoa ali tem gado de corte, ou se a pessoa tem alguma plantação, cana de açúcar, soja, enfim, que superou tô colando, tá, gente? Porque não tem como decorar tudo isso, impossível. Se a pessoa passou de venda de R$ 142.798,50, é obrigado a declarar. E o que eu posso falar? O produtor rural é mais difícil, talvez, para ele ter acesso à informação, né? Ainda mais se for aquele produtor que já é mais raiz mesmo, só gosta de ficar lá na terrinha dele, plantando e colhendo, né? Mas tá mudando muita coisa pro produtor rural. Antes eu lembro que a nota do produtor rural era uma nota manuscrita, Tinha 4 vias lá, você não é? preenchia, uma vai para a prefeitura, outra fica no E estabelecimento. hoje, como que é? Como que é essa nota? Já é eletrônica. Já é eletrônica, né? Você emite direto no site da Secretaria Estadual da Fazenda Aham. lá. Você entra no cadastro do produtor lá e emite a nota direto lá. Então, isso quer dizer que nem o produtor rural já não consegue se esconder mais. Mesmo nos casos que ainda tem algum produtor rural que utilize dessa nota manuscrita, por exemplo, se ele vai vender para um supermercado, lá é obrigado a fazer a contranota para dar entrada. Então, essa contranota já vai informação também, né, para o governo ali, né, dos valores que foi vendido. E eu não sei se vocês sabem, né, mas no ano passado, do ano passado para cá, teve uma fiscalização pontual em cima de produtor rural. O que chegou de produtor rural para a gente fazer regularização de declaração? E a Receita, para quem não sabe, a Receita ela olha os últimos 5 anos, né? Para trás, prescreve, ela não olha. Mas todos os produtores rurais que nós pegamos para fazer declaração foi as últimas 5. Nossa. Ficaram sem fazer os últimos 5 anos. E assim, para um produtor rural faturar mais que isso aqui, não é difícil, né? Claro que eles têm muitos custos, muitos gastos também, só que é uma movimentação alta, né? E aqui ele não olha o lucro, ele olha as vendas, né? É. Depois tem um outro ponto que obriga também, aí esse eu vou falar um pouquinho porque
não vou falar que é uma área que eu gosto, de amo de paixão, mas me interessa muito, né? Que é a parte de renda variável, né? Investimento em bolsa de valores. Antigamente, há 2 anos atrás, a regra era bem mais rigorosa. Então, se você entrasse na bolsa e investisse R$ 1 que seja, comprou uma ação, eu vou ver como é que é isso aqui. Já era obrigado a declarar. E não interessa se tinha lá os rendimentos isentos, tributados. Foi você que comprou uma ação um dia que eu fiz você comprar uma ação para você. De R$ 20. Aí você teve que fazer declaração. Mentira, ela teve que fazer porque ela ganha bem. Então, Foi na do ano passado. ano passado, né? Então, e assim, era obrigado. Comprou uma ação, já tinha que fazer declaração. Só que do ano passado para cá, né, a Receita acho que entendeu, né? Não fazia muito sentido. Às vezes a pessoa não tinha nada mesmo, só movimentava alguma coisinha na bolsa ali, né? E tinha muito trabalho, né? O pequeno investidor era muito trabalhoso para ele, então isso beneficiou muito ele, que é agora a movimentação. Ela olha a movimentação. E se você vendeu mais que 40 mil, é mais ou menos igual a história aqui do produtor rural. Se a pessoa vendeu mais que 40 mil no ano, aí ela está obrigada a fazer a declaração, né? E, e assim, muito importante falar também que não são vendas com dinheiro diferente. Vamos supor, lá em janeiro, você colocou lá 5 mil. Ah, eu vou colocar 5 mil aqui para ver o que que é. Aí você pegou e vendeu. Aí você pegou e comprou de novo. Aí você pegou e vendeu. É o mesmo dinheiro. Mas você daí foi lá e comprou. Aí você pegou e vendeu. 3 vendas já deu 15 mil de venda. Entendeu? Às vezes a pessoa teve até prejuízo. É uma coisa que muito me pergunta também. Ah, mas eu tive prejuízo. Eu tenho que declarar? Tem. Né? Tem que declarar que você perdeu, mas tem, né? Em caso de lucro, piorou, né? Lucro aí não tem como mesmo. Tem que fazer a declaração e não tem o que falar. Né? Acho que tem mais um ponto aqui mais dois, né? De obrigatoriedade que a gente pode citar. É uma questão de residente no Brasil na verdade não, é ao contrário, não o residente do Brasil que vai embora, mas a pessoa que é residente de fora é um brasileiro que morou fora e voltou para o Brasil. Não sei se vocês sabiam disso, dessa aqui. É bem incomum. Se ela voltou para o Brasil em 2023 ali, ela tem que fazer a declaração esse ano. Se ela, em dezembro, continuou no Brasil daí, né? Se ela ficou no Brasil, né? Isso. Se ela voltou e ficou, Se ela né? voltou e ficou, ela tem que É, fazer a eu não declaração. lembro se eu fiz alguma dessas, vocês já fizeram? Não, nesse caso nunca fiz. Eu já fiz ao contrário, de pessoas que vai embora do Brasil, que daí a gente faz aquela de saída definitiva, né? Aham. Só que ao contrário eu nunca fiz. Né? E depois, por último, tem a questão do ganho de capital, né? Se a pessoa tem uma casa, tem tipo 5 casas, vou dar esse exemplo. Vendeu uma delas, né? E a casa era declarada por 100 e vendeu por 150, tem que pagar o imposto, né? Lembrando que você vendeu, por exemplo, você está em maio e fez essa venda, você tem que recolher esse imposto até o mês seguinte. Né? Muitas vezes as pessoas esperam chegar a declaração, né, no ano que vem para fazer. E às vezes acaba tendo que pagar multa e juros ali, porque o correto é você fazer a apuração ali pelo sistema, outro sistema que chama o GK, né, que é o sistema para você calcular o ganho de capital. Daí, na declaração do ano que vem, né, você importa essas informações do GCAP daí. Mas o correto é você vendeu, né, no mês seguinte já recolher o imposto de renda ali referente ao lucro que você teve nessa venda ali, que seria o ganho de capital. Aham. Isso aí é uma outra coisa que pouca gente faz, viu? Sim, pouca gente. Do tempo que eu tenho de escritório, acho que eu fiz pouquíssimos. Os que eu fiz ano passado foi o pessoal que não fez e depois teve que fazer e recolher Retroativo. retroativo. E é uma coisa importante, o pessoal também esquece de avaliar o patrimônio ali. Né? Esse cara, eu lembro que teve uma pessoa que teve bastante ganho de capital porque ele recebeu essa doação em 92 e estava na escritura lá o mesmo valor até hoje. Nossa. Então, deu um valor absurdo ali de ganho de capital, porque o único documento que ele tinha que provava o custo ali atualizado era a escritura, ele não fez nenhuma outra documentação, ele não atualizou o valor. Então, é importante também, periodicamente, estar fazendo essa avaliação, porque se você vier vender, né, não correr o risco do custo ali estar defasado e dar um ganho de capital grande. Sim. Tem muitas pessoas também que não sabem, né? Às vezes só vão descobrir também na hora de fazer a declaração.
Por isso que é bom sempre consultar, né, um contador, alguém que faça a sua declaração. Porque às vezes você só conversa com ele na época da declaração do imposto de renda. E aí já não dá tempo, às vezes, mais de ir atrás de uma despesa médica e ter recolhido no tempo correto, né, o valor do IR que precisava. Então é sempre bom estar se atualizando e qualquer dúvida já ir perguntando, né? Não deixar tudo para a época da declaração. Então. A Tainá falou um ponto importante, despesa médica, né? A gente tem bastante cliente aqui do escritório que é clínica médica, né? E acontece muito do pessoal chegar agora em 2024 e falar, tem como emitir uma nota retroativa para 2023? Porque o meu cliente pediu para ele colocar na declaração. E infelizmente não tem como, né? Aí, porque não consegue fazer emissão de nota fiscal retroativa, né, para o ano passado. Então, você que tem clínica médica, né, fica atento a isso. Meu cliente não pediu nota, é obrigado a emitir? A obrigação é de quem prestou o serviço, né? Acontece muito do cliente não pedir para você a nota ali na hora, mas chegar no ano que vem, o contador dele fala, você pode abater despesa médica, daí ele vai atrás de você. Aí ele se preocupa. Tanto quem está prestando serviço, né, para quem está indo consultar também. Então, já pede a nota no ato. Na consulta ele lembra de pedir, porque se deixar para ficar para o próximo ano, não tem como. Né? De nota fiscal você falou e de valorização do exemplo do imóvel, né, que a gente estava falando, atualizar valor. Todo ano eu faço declaração de um cliente já que ele é fixo e toda vez todo ano ele faz um negocinho na casa dele. Ele faz uma reforminha, ele pinta, ele coloca um portão, ele pega de nota de tudo, 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 tudo. Ele pega e guarda, no fim do ano ele me manda pra gente fazer a atualização do valor do bem, né? E tudo documentado, né? Essa é a vantagem, né? Não é que é vantagem, é que é mais seguro, né? E é o correto você fazer assim, porque pode acontecer também de um dia você vender, aí você valorizar o bem lá sem comprovação, aí a Receita fala, você valorizou o bem? Beleza, ótimo, cadê a comprovação? Aí você não tem, né? Que também acaba sendo um problema, né? Um problema se a Receita pegar, né? Se não pegar, ok, passou, né? Mas se pedir para prestar contas, já é complicado. Antes da gente entrar para falar um pouquinho de documentos necessários, né? A gente pegou até um ganchinho já de nota, né? Falando de despesas médicas. Eu queria falar de um outro ponto que é renda também. É uma situação muito comum no Brasil. Existem muitos desses no Brasil que é o MEI, né? Então, muitas pessoas conciliam um emprego CLT com MEI. Às vezes a pessoa só tem um MEI mesmo, mas fatura bem. Como que funciona? Vocês atenderam bastante MEI ano passado? Eu atendi alguns, né? E tem um ponto de atenção também para quem é MEI, né? Tem a declaração anual do MEI, que é uma coisa, e a declaração de imposto de renda pessoa física. Então, não é porque você é MEI que você está obrigatório, né, obrigado a fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Você precisa analisar, né, a sua situação. Né? Então, são duas coisas diferentes. Tem pessoas que falam assim, mas eu já fiz a minha declaração do MEI, né? Ou tem aqueles que falam, eu sou obrigada a fazer, então precisa avaliar e ver certinho, né? Então, daquilo que você recebeu como MEI, tem uma parcela que é isenta, né, por parte da Receita também, e depois dali que você consegue verificar se você está obrigado ou não a fazer a declaração. Cara, e confunde muito isso, né? E principalmente porque e realmente é verdade, né? O MEI ele não precisa de um contador, não é obrigado a ter contador, né? E nessa de não ter contador, até nessa época do IR eles pegam e passam batido, né? Sim. Muitos esquecem até de fazer a própria declaração, porque assim, para a gente fazer essa avaliação, né, que você citou, a gente tem que entender primeiro qual foi o faturamento da pessoa, né? Da empresa dela, né? E às vezes, por não ter um contador, às vezes talvez essa pessoa não tenha esse controle muito certo também. Aí depois, para a gente apurar e levantar todas essas questões, fica um pouco mais difícil, né? Então, se tem aqueles que às vezes fazem, né, um acompanhamento mensal, sabe quanto que faturou mês a mês e tudo mais. Só que tem aqueles que não fazem nem ideia, né? E tem a questão agora também do MEI estar mais atento à questão dos PIX também, né? Que isso pode influenciar muito ali Verdade. também. Pix maquininha, né? Pix e maquininha.
Nossa, tal da maquininha também de cartão de crédito já rendeu umas boas histórias aqui, hein? Nossa. Enfim, e isso até na pessoa física, né? A gente tá falando de MEI, mas hoje acho que é possível, né? Se eu quiser fazer alguma coisa eu mesmo e pegar uma maquininha de alguém, de uma operadora aí no meu nome, CPF, não dá? Sim, Sim. tem como ter Tá, no, né? no CPF. Fala, produção. Ah, Oi? Ah, a produção tem Ah, maquininha. Então, a produção tá vendo esse podcast e tá falando, meu Deus do céu. Aí, ó. Pode passar depois ali, produção, na salinha ali, que a gente vai ter o uma prazer de atender consultoria. vocês, viu? Pois é. Então, e é comum, e realmente é comum, né? A gente vê muito acontecer isso. A maquininha é rendimento tributado, né? Só pra falar, viu, seu Gabriel? Rendimento tributado. Então, se você recebeu no ano mais que 28 mil, abraço, filho. Cuidado. Deu mais? Ah, ah, gente, eu falo pra vocês, aqui é elite. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, porque quanto mais digital, né? Quanto mais coisa digital, cartão, a maquininha, Pix for usado, maior é a chance de rastreabilidade, né? E, ho- e hoje é difícil, né? Pra ser sincero, vocês andam com dinheiro? Dinheiro em espécie. Muito raro. Difícil, né? Muito difícil. raro. Difícil. E eu Nem também. recebo em espécie. Então, a gente parece que nem vê mais dinheiro, né? Eu, há um ano atrás, eu recebi em espécie. É. Eu recebia, chegava lá, saía com o pacote, fazia um boleto também, já mandava pagava lá, ia pro Nubank, depositava no outro banco Então, lá e já. se a pessoa recebe em espécie, a primeira coisa que ela faz é depositar, né? É, Para usar ele nos meios digitais. Então é muito complicado hoje, né? Então, por isso que eu falo, você tem que estar atento. A verdade é, você tem que estar atento, não pode ser omisso. Só isso. E não precisa ter medo também, não. Também não é esse bicho todo aí, não, viu? Tá, falando disso, falando de bicho todo, né? Tem uma coisa, algumas coisas que nós podemos utilizar que pode diminuir o tamanho do bicho, né? Se a gente for, se tiver que pagar ali algum imposto de renda, né? Que são as famosas despesas dedutíveis, né? Então eu queria começar a conversar um pouquinho, porque esse é um tema também que gera dúvidas, né? E todo ano tem perguntas sobre. É, Vamos começar falando o que é dedutível e o que não é, tá? Então, citem exemplos de despesas que são dedutíveis. pagamento de faculdade. Despesas médicas, né? Em gerais, assim, não são todas, né? Mas psicólogo, né? Médicos em gerais, fisioterapeutas, né? Tudo isso você consegue abater também. Às vezes o pessoal confunde nutricionista, tá? Nutricionista, infelizmente, não é dedutível. Assim como também, Renato, o advogado. É verdade. É porque, assim, é um serviço profissional e muita gente às vezes acha que pode abater, mas não abate também. Às vezes Personal trainer também não. Tem um projeto de lei, não sei se vocês sabiam, para estão querendo incluir como dedutível tanto despesas com academia e despesas com pets também. Nossa! Tá um projeto de lei aí, não sei se vai sair, né, por agora, mas tá de rodando aprovar por logo aí. isso aí. Não, pra quem tem pet, né, para os pais de pets é uma maravilha, né? Porque tem gente que gasta bastante, né, Sim, com... porque gasto com veterinário também não abate, né? Então, pessoal aí, Em farmácia também, às vezes chega o pessoal com bastante notinha de farmácia também, não é dedutível. Outra coisa que o pessoal também às vezes confunde bastante, eu estou matriculado na escola de inglês, é dedutível? Também não. Cursos livres, né, também Isso, não. não. Tipo, comprei um cursinho no Hotmart, alguma coisa assim, né? Também ele não deduz. só um detalhe, a questão de gasto com farmácia, as coisas não entra. Mas, por exemplo, medicamentos, essas coisas assim, se tiver incluso dentro da nota ali que você pagar para a clínica, Na clínica, né? aí abate. sim, Agora, se for exatamente. avulso assim, não, daí não é dedutível. No ano passado, na minha declaração, eu aproveitei uma nota fiscal de vacina. Dei vacina na minha filha e eu consegui. Daí aceitou, né? Porque era de uma clínica e tava lá incluso o serviço, né? E ela tava como dependente, aí deu certo. Sabe uma coisa que
não que eu descobri, mas que foi novo, né? Foi a primeira vez que eu fiz no ano passado. Eu recebi uma despesa médica do exterior. Tem um cliente que, tipo, mora fora, né? E mora fora não, estava fora, né? Residente do Brasil, estava fora e teve um atendimento médico. Falei assim, abate, deduz. Daí, espera aí um pouquinho, né? Não sei, ter certeza. E eu fui pesquisar e não dá. Dá pra utilizar tanto despesa médica quanto despesa com educação. Então, se você for pro exterior e utilizar lá, você pode abater. Se você for pro exterior passar um perrengue, passar mal, melhor passar mal na Europa do que no Brasil, né? É. Pegue nota, peça a nota fiscal, né? Algo que seja correspondente à nota fiscal Que lá, né? Algum comprove. documento. Porque é possível, na hora de lançar lá na declaração, a gente marca que é exterior e ele já consome com alguns campos, como o CNPJ, por exemplo, você não precisa colocar e consegue aproveitar. E o bom é que vai ser alto, né? Porque se você gastar em euro, né? Em euro ou em dólar, convertido pro real do Brasil, meu Deus do céu. Ó, um outro ponto que a gente pode falar é sobre limites, né? Os limites, porque despesa médica a gente aproveita quanto tiver. Sim, não tem limite. Então, se você gastou lá 50 mil com um hospital, plano de saúde, né? Plano de saúde, né? Além dos médicos também, clínicas, plano de saúde também entra. Tudo. Só que com educação não, né? Não, com educação até o ano passado o limite era 3.561, né, se eu não me engano. Então, por mais que assim, eu tô fazendo faculdade, eu tô pagando a escola do meu filho e gastei ali no ano, digamos que um horror, mais de 5 mil, 6, 7 mil. Você não vai conseguir deduzir todo esse valor, até o limite ali estabelecido, né, pela Receita daí. Então quer dizer que se a pessoa paga lá 50 mil de educação, vamos supor que seja um curso de medicina, né? Particular. Desses 50 mil você consegue aproveitar 3. Só os 3 mil. Daí por dependente, né? Aí se É, tiver um filho, 3 mil, daí a pessoa 3 mil, 3 e pouquinho, né? isso. É. Então, né, por isso que eu falo, que eu falei para vocês antes, que a declaração ela é o ano inteiro. O período de entrega de declaração é agora, mas o período de declaração é o ano todo. Então foi no médico, né? O Renato deu o exemplo lá da pessoa que esqueceu de pegar a nota fiscal e quer ir lá, voltar lá, virou o ano. Ô, faz aí pra mim. Já Não era, adianta, já não vai passou, conseguir. né? Já passou o bonde. Então, tem que ter essa atenção de sempre pegar nota, recibo também, né? Porque às vezes tem aquele profissional que Que é autônomo. não tem nota fiscal, né? Então, o próprio recibo, né? Também é um documento válido para fazer isso. E depois, também como despesas dedutíveis, né? Nós temos também pensão alimentícia, né? A pessoa que paga. Curioso não, né? Mas só fazendo uma correlação, a pessoa que paga, ela consegue aproveitar, e a pessoa que recebe tem que informar como rendimento tributado, né? Porque a pensão ela é um rendimento tributado. Se você recebe uma pensão talvez alta e passado o limite de 28 lá, tem que fazer declaração também, mesmo sendo um pensionista, né? Tem que tomar cuidado, que é o mesmo caso que eu falei do aluguel lá. Se um declarou e o outro não, pode dar problema para quem não declarou. Já cruza, né? Já cruza. E lembrando também que em relação à pensão alimentícia é só aquilo que é acordado judicialmente, né? É. Que tem aqueles casos também que às vezes, né, é um acordo ali só entre o pai e a mãe Ah, boa. e não é passado ali pelo juiz, então não adianta, né? Se colocar e não tiver como comprovar aquilo, não vai servir, vai cair na malha fina. Já vai dar problema. Pois é. É curioso isso. Eu nem tinha prestado atenção, mas é verdade. De fato. Porque é corriqueiro, se você for pensar, que existem muitos casos assim, né? Às vezes se separam e o pai começa a dar a pensão ali de um valor, acorda com a mãe e paga aquilo ali mensalmente. Mas se ele tiver que declarar no outro ano, né, fazer a declaração de imposto de renda, se eles não fizeram esse acordo judicialmente, ele não pode colocar isso na declaração dele, ficaria errado, né? Sim. Então, e aí que às vezes, muitas vezes, né, chega só ali na hora que a pessoa vai descobrir, né? Ou depois se colocou e caiu na malha fina, né? É. Bom, e o último ponto que até
deixa aqui em pauta para não esquecer pra gente falar, é a questão da previdência privada. Previdência privada, talvez não, a gente não deva se aprofundar muito, mas existem tipos de previdência privada. Né? Previdência privada é tipo uma espécie de investimento, né? Então, existem dois tipos de previdência hoje, que é o PGBL e o VGBL. E uma dessas, eu não sei exatamente qual, você consegue aproveitar a despesa que foi ali retida de imposto de renda para abater também. Né? O valor pago, na verdade, né? O valor pago de previdência você consegue usar como uma despesa. Né? Então, todos os tipos de previdência. É bem comum, tá? É comum. Eu tenho bastante cliente que tem previdência privada e a gente consegue aproveitar, né, essa despesa. E por que de tudo isso? Por que que a pessoa tem que pegar? Eu até falei um pouquinho lá, mas por que que a pessoa tem que pegar os recibos dedutíveis, mandar para o contador lançar na declaração? Qual que é o benefício disso? A Tainá falou no começo que a dedução, né, no ano passado era 528. 528. Isso é a dedução legal. Se você não pegou nenhuma despesa nenhuma, né, isso é simplificado. Né? Aí você tem essa dedução simplificada. Né? Mas você pode ter uma despesa maior que isso. Né? E o que essa despesa serve? Ela serve para bater ali nos seus rendimentos tributáveis. Vamos supor que você recebeu o ano todo ali e descontou o IR na fonte. E você tem essas despesas, né, na hora que descontou ali, ninguém sabe que você tem essa despesa médica ou não. Mas na declaração de ajuste anual a gente coloca. Então, a Receita vai ver que você pagou o imposto a mais do que você deveria ter pago. Tá? Então, nesse caso, você tem uma restituição. Né? Ou mesmo se você não descontou nada durante o ano ali, né, mas seus rendimentos ali na declaração de ajuste, ela der um valor a pagar, né, essas despesas ou ela pode zerar, né, esse valor a pagar ali, ou ela ajuda a reduzir, às vezes até bastante, tá? Desse valor tributável ali. Então, você acaba tendo pagando menos imposto ou zerando, ou tem muito dos casos que acontece é restituir, né? Pegar de volta aquilo que você pagou. Isso é uma outra coisa que acontece muito também. Às vezes a pessoa pega o informe de rendimento, a primeira pergunta que a pessoa faz: quanto que vai ser minha restituição? Tipo, não dá pra saber, né? Porque a gente tem, antes de lançar lá no sistema, lançar daí as deduções, né? Lançar tudo que Se tem pra tiver lançar, dependente também. dependente, né? Então, depende. E às vezes as pessoas também fazem muita comparação, né? Tipo assim, às vezes funcionários do mesmo estabelecimento, né? Ah, a gente recebe igual, por que que fulano, a declaração dele deu a Ó, restituir e a minha deu a pagar? eu tenho. Tá engraçado, mas eu tenho caso de cliente que veio fazer a declaração comigo, porque ele fala: não, eu faço no outro contador lá e sempre dá a pagar. Aí eu vou ver a declaração que o outro contador fez, tá certinha. Mas o pessoal não entende que não é culpa do contador, né? Claro que existem erros, enfim, mas se você fazer com uma pessoa que tipo, já faz um tempo, pessoa experiente, dificilmente vai ter um problema assim. Lá, aí, e pra ajudar, no ano que eu fiz pra ela, ela conseguiu restituir. Aí me endeusou, né? Não, não, vou indicar você. É isso aí, indica que aqui a restituição acontece. Aproveitar também, né? Mas, tipo, não tem nada a ver, né? Depende muito da situação, da condição da pessoa, do que ela gastou, dos filhos que tem, né? Às vezes também acontece da pessoa receber o salário e vir já retido ali. Né? Ela acha que ela vai receber aquele de volta, mas ela recebeu uma pensão naquele ano. E a pensão ela não vem dedutível na fonte ali, mas ela é um rendimento tributável. Então, na hora que você soma, você tem que pagar mais devido a essa parcela da pensão que você recebeu. No ano passado teve um caso assim, a pessoa ficou alguns meses encostado e recebeu do INSS, né, e ela achou que ela ia ter restituído, porque no salário lá dela vinha descontado já. Né? Mas não, ao contrário, ela teve que pagar porque somou essa. E ela não informou. Na hora que a gente transmitiu ali, daí cruzou, às vezes é até instantâneo. Né? No outro dia você vai ver já está a pendência de malha lá. Aí a gente foi investigar e isso era uma pensão que a pessoa tinha recebido e não passou pra gente. Cara, eu tenho um caso na família. Meu pai, ele é aposentado e trabalha. Daí, tipo, no emprego que ele trabalha, ele tem já o desconto na fonte, né? Então, beleza, já desconta ali todo mês, bonitinho e tal. E ele é aposentado. A aposentadoria, tipo, não desconta nada, né? Que o valor lá é mais baixo e tal. Na época do IR, é triste, hein? Porque
quando a gente lança daí primeiro o rendimento do emprego dele, que tem a dedução, que tem o desconto lá, que é do salário dele, eu lanço lá o valor, daí eu lanço o que ele pagou de imposto de renda, zero, né? Bonitinho. Aí quando eu lanço o rendimento tributado da aposentadoria, aí aumenta um monte o imposto para pagar. E como não tem retenção dele, tem que pagar essa diferença, né? É uma atenção que as pessoas que às vezes trabalham em dois lugares diferentes precisa ter. Às vezes você pode ter até sair por um informe de rendimento ter uma restituição, teve lá imposto retido no ano, ou não ter nada, mas quando soma as duas que você teve, né? Porque eu analisando a pessoa em si, então se ela tem duas fontes de renda, é as duas que tem que ser analisada. Aí chega lá e depois dá a pagar. Então Verdade. é complicado. Se ela tiver dois empregos e ganhar R$ 25.000 em um e R$ 25.000 no outro, ela não vai ter dedução em nenhum dos dois, mas quando somar, Ela vai ter a pagar depois lá na declaração de ajuste. pois é. São aí algumas pegadinhas, né? Pra gente é até mais comum, né? Mas a pessoa, às vezes o pessoal que tá em casa, você que tá em casa, que vive essa situação, né? Ou não imaginava, né? Tem isso em mente, porque é comum de acontecer. É, a gente falou que dependente deduz, né? E quem pode ser dependente na declaração de imposto de renda e os cuidados que a gente tem que ter com o dependente? Bom, filhos, né, até 21 anos ou 24 se estiver estudando, o cônjuge, né, e aqui entra até pessoas que são de união estável, né, se tiver ali a comprovação, pai, mãe, né, às vezes se você for o Cuida tutor da ali, avó. isso, se você tiver um documento que comprove que essa pessoa é dependente sua, você pode colocar ela na sua declaração. Aí só tem um ponto que, se essa pessoa tem renda, você vai precisar declarar a renda Exatamente. dela também, né? Não é simplesmente se beneficiar da dedução do dependente. Se essa pessoa tiver renda, você vai ter que colocar tudo que for dela também na declaração sua. E acontece, tá? Às vezes as pessoas veem que, eu tenho meu filho, se eu colocar de dependente, deduz? Deduz, aí você vai ver, a pessoa trabalha e tem renda também. Né? Então, é isso que a Tainá falou, você vai aproveitar ali dos benefícios, mas é o ônus e o bônus, o que ele recebe também. Quando a gente fala independente, a gente tem que ter em mente uma coisa, que a declaração com dependente, se você tiver um dependente, são duas declarações em uma, né? Porque daí, se o seu dependente que você informar lá tiver renda, tem que ir a renda. Se ele tiver bens no nome dele, tem que ir os bens no nome dele. Então, tipo, é duas em uma. Em muitos casos, assim, quando o dependente dele não quando tem renda, acho que, eu tô falando uns 90% das vezes não compensa colocar. Geralmente só compensa o dependente que não tem renda. Que não tem Que renda. não tem renda. Mas se Teve- ele não tem renda, você vai ter que bancar ele, Teve, né? teve um caso que eu peguei, Titular. deu bastante imposto a pagar, né? Daí o filho da pessoa que estava declarando entrou em contato comigo. Se colocar eu como dependente, porque eu estou fazendo faculdade. Falei, beleza, mas você não trabalha? Eu trabalho, qual que é a sua renda? Falei, então não compensa, vai fazer subir mais ainda o imposto. Bom, é aquilo, né? Você ter ali alguém para conseguir conversar, um profissional, né, contábil, né, e que ele vai saber de tudo isso, né? Ele vai conseguir analisar. Só não pode omitir informação, porque se esconder informação também a gente não, né? Não tem como a gente saber. O outro ponto também sobre dependente é que ele só pode ser usado em uma declaração, né? Exato. Até em outro vídeo que eu gravei, eu falei, dei o exemplo, né, de um pai e uma mãe que ambos trabalham em seus empregos e ambos são obrigados a fazer declaração, fazem separado. Na hora de fazer a declaração, se tiver, tipo, dois filhos, aí eles têm que sentar os dois juntos ali como casal e ver em qual compensa colocar, né? Ou divide um filho para cada um, né? Só não pode daí colocar os dois nas duas, né? Porque senão, isso aí acho que é malha automática, né? Tem a questão também de quando é separado, né? O dependente é com quem tem a guarda da criança e o outro teria que colocar ali, né, a questão do alimentando, né? Então, o dependente seria só quem detém a guarda da criança ali. Tem essa questão também. Não pode utilizar, né? Como dependente também. É, então são pontos de atenção. Então não omita informação do seu contador. É, fala igual nosso cliente, a gente estava citando ele aqui antes, que ele fala que contador, mulher e advogado
tem que confiar 100%. Se você não confia em algum desses aí, tipo, já olha pra trocar, porque tem que confiar. Contador, advogado e a mulher, tem jeito. Por fim, por fim não, né? Tem mais um ponto aqui que eu gostaria de falar. É, antes da gente partir aí, mas já caminhamos pro final. Sobre malha fina, né? Sobre malha fina, né? O que pode gerar, como resolver, se a pessoa tem que ficar preocupada ou não, o que isso pode acarretar. Acho que a gente até citou um pouquinho lá no começo, né? Mas só para falar né? A gente dá um tempo específico sobre isso. Malha fina, a pessoa tem que se preocupar. O que ela tem que fazer para não cair? Ela tem que ter toda a documentação certinho daquilo que ela vai informar e aquilo que o César colocou agora há pouco. Você tem que, o que de fato aconteceu ali, o que é real mesmo declarar. Porque às vezes você quer declarar alguma coisa, mas não tem documentação, né? Aí a Receita quer que você comprove de onde que veio aquela despesa, por exemplo. Né? Rendimento também, às vezes, dá malha fina. Você coloca um rendimento lá e não tem de onde que veio aquele rendimento. Né? Então, tudo tem que estar documentado, tudo tem que ter uma origem ali. Né? Então, isso aí dá malha fina. Questão que eu já falei de aluguel, né? Se você declarou ali que pagou aluguel e a pessoa que recebe na declaração dela não colocou que teve esse recebimento, ela vai cair na malha fina. Né? Despesas médicas já aconteceu do pessoal, de bastante gente cair, tá? Por aquele caso que eu falei. Né? A pessoa declarou lá que teve essa despesa médica, né? Ou porque ela só catou o valor ali, ou o médico deu algum recibo, alguma coisa que não era nota fiscal ali à clínica, e ela declarou. Né? Tanto a pessoa que declarou caiu na malha fina, quanto a clínica também, porque ele tem que informar um outro demonstrativo, né? Que é a DMED. Então a DMED da clínica também fica em malha fina, né? Porque a pessoa está informando aquele CNP que teve uma despesa que foi paga para aquele CNPJ. Só que aquele CNPJ não emitiu nota, não fez nada. Então, né, ambos ali também caem em malha fina. Cara, e assim, todos esses pontos que você trouxe, vale reforçar que é cruzamento automático, né? Então, tipo, não é que a Receita vai bater na sua casa. Ô, fulano, dá sua declaração para dar uma olhada. Pode ter certeza, se um dia você vê a Receita Federal na porta da sua casa, você já tá preso. Pode ter certeza, Exatamente. porque, né, aquelas operações que vem helicóptero sobrevoando, né, um monte de coiseira. Mas hoje, quando a gente fala de contribuinte, né, o contribuinte mesmo, pessoa física comum, né, 100%, 99,9 das vezes, isso é pego de forma automática, né? Então a gente sabe hoje que todas as notas fiscais são eletrônicas, é, aluguéis são informados por uma declaração, né, acho que é de MOB, né? Isso. De MOB e De médico é de médico. de médico são a de MED. Então é difícil hoje, então eles conseguem cruzar tudo, né? Mas uma coisa que eu acho que a pessoa, quando a gente fala em malha fina, cair em malha fina, assusta muita gente, né? E é um tabu que eu acho que talvez a pessoa tem que tirar essa visão de, meu Deus do céu, né? Tô F, né? Agora porque eu fui pego. Então, assim, eu gosto de dividir. Se você tá com restrição do CPF, caiu na malha fina, se é por alguma coisa que você não sabe, você pode ter certeza que é muito, muito mais fácil de resolver. Porque se a pessoa cair na malha fina e não sabe o motivo, é porque ela esqueceu uma declaração, ou é porque, sei lá, igual esse caso da loteria, a pessoa ganhou e nem não sabia, né? Ou esqueceu, né? Mas geralmente, se a pessoa cai na malha fina, ela sabe o porquê, o problema é maior, né? Então, o que eu posso falar para você? Desmistificar, é difícil falar essa palavra, desmistificar, né? A malha fina, porque é um nome assim muito forte, né? Malha fina, receita, vai pegar. Mas nada mais é, muitas vezes, do que a receita pedindo que você comprove algumas coisas, né? Ela fala assim, ô fulano, vem aqui. Ó, isso aqui, o que que é isso aqui? Daí ela retém ali sua declaração, seu CPF, né? Aí que acontece o bloqueio de CPF. Aí quando você fala, não, receita, isso aqui, ó. Você mostra pra ela, ela já desbloqueia. Né? Em muitos desbloqueios, né? Quando a gente faz uma declaração em atraso mesmo, a gente faz a declaração que estava em atraso, de um dia para o outro já desbloqueia o CPF da pessoa. Ó, um exemplo também, até esse exemplo que eu vou dar, ele serve para dois assuntos, né? A pessoa ela recebe pensão e ela tem ali uma moléstia grave, uma doença grave, né?
ela pode se isentar dessa pensão, né? Ou se ela é aposentada ali. Se ela trabalha e recebe CLT, não, né? Ou presta algum outro serviço, não, esses rendimentos são tributáveis, mas aquilo que ela recebe de pensão, ela consegue se isentar daquilo, né? Desde que vá no médico, ele emita um laudo, tudo, tem que fazer um processo dentro do INSS ali, é um pouco demorado, mas consegue. Teve um caso da pessoa fez a declaração, os anos tudo, pagou o imposto, aí ela veio aqui para a gente para ver se tinha essa possibilidade, né? Eu consegui para ela a isenção, né? Aí você tem que retificar a declaração e colocar como rendimento isento, né? Aquela pensão. Só que deu malha fina. Aí como que você tem que comprovar isso aí? Você tem que ir lá pegar o próprio laudo que o INSS deu ali, né? O parecer final deles ali, e pegar e informar ali na situação de malha ali, que você tem para né, poder colocar ali a documentação. Então você informa isso lá e espera a Receita processar. Ela vai processar e vê, opa, realmente olha, tem um benefício aqui, não vai pagar imposto. Aí né, acaba atualizando ali e regularizando a Eles situação. conferem, né? Eles conferem. Cara, sabe o que eu peguei ano passado? Eu tive, dos clientes que eu atendi, eu tive 3 clientes que deu malha. A primeira coisa quando eu vi, falei assim, nossa, que cagada que eu fiz, né? Informei alguma coisa aqui do cara e não era pra ser feito, fiz errado. Aí vai eu conferir, recibo por recibo, nota por nota, pra ver se eu tinha feito certo, se eu tinha. Tava certo. Falei, mas por quê, né? Aí a Receita bloqueia, beleza, ficou bloqueado. Aí na própria página, né, dentro do ECAC lá que a gente consulta, fala, né, que se não chegar uma carta, né, para fazer a defesa, né, ali do processo, você tem que chegar uma carta, é uma carta por escrito mesmo, porque acho que vem um código para você validar. Então você pela internet você não consegue fazer. Então, ou é assim, nós estamos em 2024. Se tiver alguma declaração de malha fina e cair na malha fina agora, a gente tem que esperar a carta chegar esse ano. Ou se não chegar, a gente tem que. A hora que for dia 4 de janeiro do ano que vem, aí sim o sistema libera pra gente fazer a autorregularização lá e tal. Aí aconteceu isso, daí não chegava a carta e, né, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí quando foi em dezembro, a Receita desbloqueou automaticamente. Tipo assim, a declaração da pessoa, dos 3 estavam corretas, não faço a mínima ideia porque caiu na malha fina. E eu já estava preocupado, esperando chegar essa carta, porque assim, eu ia comprovar, ia montar a defesa, falando, ó, isso aqui existe, né? Tá aqui, ó, né? Só que da Receita daí não quis nem saber mais. Bloqueou por um tempo, daí desbloqueou, né? E assim, ficou por isso mesmo, das 3. Um exemplo que pode regularizar nessa forma automática aí, vamos supor que você colocou uma despesa médica lá e a clínica não informou a de média. Aí dá malha fina para você, mas depois a clínica foi e retificou a de média e informou. Aí soma a malha fina que tá por... Cara, e até injusto, porque, porque assim, se um médico dá um recibo para você, daí você fala, eu vou usar na minha declaração. Você pega e usa na sua declaração. Você tá certinho. E ele não informa na dele, você também cai na malha fina. Os dois, né? Caem os dois na malha fina. Né? Aí, enquanto ele não regularizar, a sua declaração não é liberada. E sabe o que é o mais chato disso? Bloqueio e restituição. Às vezes a pessoa espera a restituição, e, cara, e bloqueia. Aí você tem que. Você percebe que a Receita faz você cobrar as coisas para ela? Você vira um fiscal da Receita. Ele fala assim: ô médico, vamos, faz lá, informa o seu imposto correto aí, porque tá travando o meu lado aqui. Cara, é assim, é muita coisa que envolve, né? Então, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Na questão documental, né? Se você tiver dúvida no que é dedutível ou não, pega, entrega pro contador, ele pega e separa, né? Que é ou não. Aí ele separa certinho e consegue aproveitar o máximo para você. Agora, pra gente fechar, o último ponto, a gente citou da restituição, né? Agora falei, né, que trava a restituição. Como que funciona a restituição, né? Quando é feita a declaração, a pessoa vê que existe lá o crédito. Como que funciona a restituição do imposto de renda? Agora ficou mais fácil, né? Até antes você precisava colocar ali qual banco que você gostaria que recebesse a restituição. E agora também tem a opção por Pix, né? Que facilitou bastante. E até quem faz a declaração e coloca como restituição por Pix está tendo prioridade ali na hora dos lotes de restituição.
né? Então, ali no momento que o contador está finalizando a declaração, ele vai perguntar para a pessoa, né? Ó, você tem um valor a restituir. Você prefere receber no Pix, se você tiver, ou se não, passa uma conta aqui que nós vamos informar e aí você vai receber conforme, né, foi colocado ali na declaração. Aí precisa ficar atento aos lotes, né? Essa questão do Pix, eu lembro, não sei se ainda está sendo válido isso. O Pix tem que ser o CPF daí no O caso, né? CPF Não tem pode que ser ser um tipo de o chave, né? CPF. Então ainda está Isso. assim, né? Qualquer outra chave que não for CPF já não dá, né? Isso, tem que ser o CPF. Até o ano passado, né? Acredito que vai permanecer, né? Que é mais confiável, acredito. Isso é verdade. Então, se for o Pix no CPF, você consegue receber ali, né? Por ele mesmo. E os lotes? Geralmente são 5 lotes, né? E geralmente vai por ordem de prioridade também, né? Geralmente pessoas que têm algum tipo de deficiência, os mais velhos, né? Professores, e depois quem entregou primeiro vai recebendo, né? Geralmente é assim daí. Então, quanto antes fizer a declaração, né? A restituição ela vem mais rápido também. Aham. Então esse chamado, né, para fazer o quanto antes, não deixar para última hora, porque você é beneficiado, né? É beneficiado em receber antes, né? E o dinheiro, né? Sempre é bom, né? A gente já paga tanto imposto. Se você tiver a oportunidade de que o governo te devolva um dinheiro, né? Não pode perder, né? Não pode perder. Gente, acho que abordamos praticamente todos os tópicos. E aí eu queria que vocês deixassem um recado final, né, para o contribuinte, para a pessoa que vai fazer declaração esse ano. Se você tivesse que dar um recado, Tainá, e você também, Renato, um recado para a pessoa, qual seria esse recado? Pode falar. Bom, seria se prepare, né? Se prepare não ao longo do ano, não deixe para a última hora, né? Geralmente, às vezes tem algum problema com documento mesmo, e às vezes você precisa ir no banco ou resolver alguma outra coisa. Então, se você deixar para fazer de última hora, né? Você vai ficar estressado, vai estressar seu contador, né? E as coisas vão ser assim de última hora. Então, se prepare ao longo do ano, recolha todos os documentos que você sabe que você pode utilizar, despesas médicas, né, ou com educação e tudo mais. Qualquer dúvida que você tenha, vai fazendo ao longo do ano, para que esse período de declaração possa ser tranquilo, né, e não conturbado, como geralmente as pessoas pensam, né, e acaba se tornando quando aqueles que não se organizam. Seria isso. Certo. O meu recado tá na dúvida? Busque o profissional, busque o contador, né? E não espere chegar depois do dia 15 ou último mês, ali, última semana, né? Igual a Tainá falou, para ficar apavorado, não. Né? Já vai, semana que vem ou amanhã, ouviu esse podcast, já busca, liga aqui para a gente da Prima, entre em contato, né? Ou busque o contador ali de sua confiança, né? Para você já estar se preparando ali, tirando todas as dúvidas, todos os medos. Igual a Tainá falou, o leão não é aquele leão lá de 3 cabeças, não, ele pode ser um gatinho mansinho ali também, né? Então, assim, muita coisa é mito. Então, procure o contador ali, o profissional, e para você estar tirando todas as suas dúvidas, né? Quanto antes, melhor ainda. É isso, gente. Quero agradecer a presença de vocês, né? A Tainá pela terceira vez aqui na linha de frente, o Renato primeiro. Espero algum dia que a gente possa conversar sobre outros temas, né? Aqui dentro dos podcasts da Primor, né? Para fechar, uma salva de palmas, produção me ajuda de novo. Vou agradecer. É isso aí. Então, esse foi o 30º episódio da Primor Podcasts, né? Ó. O pessoal falou que eu ia errar essa palavra. 30º episódio. Quero agradecer você que acompanhou até aqui. Então é um tema muito quente, um tema atual que serve para todo mundo de alguma forma, igual eu falei. E assim como o Renato falou, nós da Primo já somos especialistas aqui em imposto de renda, atendemos no Brasil todo, né? Então qualquer dúvida que você tiver, se você está vendo esse episódio é, agora no começo, se está sendo no começo do período de declaração, se está sendo para o final, ou nem é período de declaração, mas surgiu uma dúvida de R, põe aí nos comentários, né? Entre em contato com a equipe, vai ter todos os dados aí para vocês nos chamarem. Então, fico por aqui. Esse foi o Linha de Frente e até a próxima.